Gravação da aula de hoje. Bom dia, gente. Que legal, o Misael entrou em contato hoje de manhã e colocou um código do trabalho que ele fez, já experimentando aí como é que fala? O aplicativo, né, que a gente estava trabalhando. E a gente tinha visto um videozinho, achei, né? E falei que hoje a gente ia começar logo analisando isso para ter mais tempo. E olha só, vocês viram na aula passada uma simulação da gravidade com velocidade, né? A gente pode atribuir a um objeto, no caso aqui a bola de basquete, uma velocidade, né, para ele se deslocar e ao mesmo tempo a gravidade atuar sobre esse objeto. Não é isso? Então, olha, se vocês exploraram lá, quem ainda não explorou o aplicativo o Scratch, explorem, porque vocês vão, né, conseguir identificar aonde tem esses bloquinhos, né? Nesse caso, o vídeo, o professor no vídeo ensina a criar duas variáveis. A variável da velocidade na direção x, ou seja, essa variável aqui, ó, x velocity, x velocity e y velocity, certo? Ele criou duas variáveis. E aí colocou assim, esse bloquinho aqui, olha, forever, ou seja, para sempre, mude o valor da variável x, né? Mude o valor dessa variável aqui, velocidade na direção x, e mude também a variável da velocidade na direção y, certo? Então, essa região aqui é como se fosse o mundo virtual, né? Essa região aqui, melhor dizendo, essa região aqui são os limites do mundo virtual aqui, né? E a bolinha pode se deslocar por todo esse espaço. Então ela se desloca por todo esse espaço, dando coordenadas da posição x e y dela, porque ela está aqui no mundo em duas dimensões, né? Tem a largura e o comprimento. Correto, gente? Então, é interessante ver isso daqui, porque mostra pra gente como pensar de uma maneira abstrata, né? A programação ele ajuda a gente a ter essa visão. Compreendem? Bem, então esse videozinho aqui, a gente já tinha assistido e está na propaganda. Deixa sair a propaganda. Ih, demorado. Nossa, duas propagandas. E enfim, ele mostrou essa parte do código e também ele atribuiu uma outra parte do código que a gente vai ver aqui, olha. Estou fazendo um comentário, vocês assistam novamente, mas o que ele quis dizer? Olha, essa parte do código aqui vai determinar ações sobre o nosso objeto, a nossa bolinha. Então, quando você clicar a setinha para cima, né, up arrow, você vai mudar a variável, né, da velocidade no eixo Y
por algum valor, tá vendo? Depois ele também atribui uma outra ação, a setinha para baixo, para mudar a velocidade também no eixo Y, por um determinado valor, aqui menos 1. E os outros dois comandos é mudar a direção da velocidade no eixo X, quando clica na seta para a esquerda, e também mudar quando clica na seta para a direita, certo? Então, esses comandos aqui, aonde que a gente encontra? Você tem que abrir um projeto no aplicativo, você faz uma inscrição, aí você tem acesso a esse ambiente aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O computador está meio lerdinho. Olha, quando você acessa, você entra nesse ambiente aqui, certo? Aí você clica em Create para você ir para o editor de projetos. Ele vai criar um projeto para você, tá vendo? Quando ele cria um projeto para você, aí você dá um nome para ele. Aí é a aula criar projeto. Nessa aba aqui, você tem todos os controles, né, que estão em forma de blocos, correto? Nesse bloco aqui de variáveis, você consegue criar a sua variável. Então você cria uma variável, cria uma variável tipo velocity. Tá vendo? Cria uma variável velocidade no eixo X para um dos atores, né? Nesse caso é meu gatinho. E eu posso puxar aqui um bloco para setar a variável, tá vendo? Você escolhe, você clica aqui e você acha a sua variável que você criou, tá vendo? Então você cria a primeira parte aqui, olha, a segunda parte, na verdade, né, do código lá do nosso programinha, entendeu? Então, você pode colocar um outro bloco aqui, que é para começar a acionar a movimentação, certo? Então, volta lá. Você vai clicar em eventos e vai anexar. E aí você começa a criar. Tá certo? Foi isso aí que o Misael me mostrou hoje. Não foi, Misael? E ele pode falar um pouquinho mais do que foi que ele criou aí. Você seguiu o tutorial, foi? Ou você incrementou ele, não foi? Pelo que eu vi? Fala um pouquinho aí, Misael, pra gente. Professor, Oi. no início eu estava seguindo o tutorial, só que eu vi uns probleminhas nele que a gravidade não tinha fim, só ficava descendo a bolinha. Aí eu adicionei o chão, para quando a bolinha batesse no chão, na lateral aqui do chão, ela parasse, só que a gravidade não parava, continuava aumentando o valor dela para baixo. Aí eu mudei o negócio o controle de sempre para repetir até que chegue na borda. Aí Essa depois eu coloquei.
É esse bloco aqui, não é? Olha, que eu estou apontando. Sim, esse daí. Exato. Aí eu Sim. adicionei a variável e os eixos da adição do eixo x, velocidade, e eixo y, velocidade. Aí depois eu acrescentei outro controle. Se tocar em borda, então ele vai retornar. Botei um bloco de movimento para ele voltar para o lugar de origem. E Ah, assim vou fazer o processo. ele retorna ao lugar de origem. Muito legal. E aqui do lado direito são os comandos para as setinhas, né? Sim, sim. Isso. Ah, interessante. Então você observou que a gravidade atuava continuamente e aí você não quis esse comportamento. Você quis que quando ele atingisse as bordas, ele retornaria para o lugar de origem, não é isso? Exato. Pronto. Aí olha só o efeito que isso dá. A bolinha do Misael começa a cair, mas olha, eu posso. Estou direcionando ela. Ó. Ai, aí voltou. Né? Se ela cai, ela está caindo. Aí eu estou clicando no botão esquerdo. Estou clicando no botão direito. Agora tem que. Eu posso ficar comandando ela. Ai, voltou. Parece até um jogo, né, Misael? Eu estou tentando controlar a bolinha de modo que ela não atinja as bordas. Eita, se eu atingir a borda, ela volta. Ela está caindo. Eu posso acelerar a queda dela, né? Ela voltou. Vou de novo. Vou tentar controlar. Olha, isso daqui pode até. Ai, voltou. Interessante, Misael, muito legal. Já é a base, talvez, para um joguinho de aviação, hein? Já tô dando uma ideia aqui. Parece que a gente está controlando um aviãozinho, né? Pena que o mundo aqui é muito pequenininho, né? O mundo virtual aqui é essa partezinha, mas olha só que interessante. É, a gente fica tentando escapar das bordas. Eu vou tentar mais uma vez, que estou gostando do jogo. Se eu trago aqui ela para a esquerda, tem que subir. Aí eu não quero que ela suba muito. Vai ter que descer, tem que voltar para cá. Tem que subir de novo. Opa, voltou. Eu tentei direcionar aqui e vocês podem se divertir aí também, pessoal. Vou compartilhar aqui. Posso compartilhar, né, com a galera? Sim, sim. Para o pessoal fazer, para o pessoal experimentar isso aí que eu acabei de mostrar. Olha só que legal. Vou pegar aqui. Cadê? Compartilhar aqui com vocês. Copiar o endereço do link e vou colocar aqui no chat. Tá vendo, pessoal? Então, é possível, se vocês derem uma assistidazinha, assistir um pouquinho, e inclusive dá para você tentar incrementar se você, né, fizer as suas experiências aí no mundo virtual. Muito interessante, Marcelo. Parabéns novamente. Né? Dá para perceber cada vez mais que é a sua área essa daí mesmo, viu? Você, além de, né, conseguir reproduzir, você já está fazendo intervenções, né? Você já consegue usar outros blocos, né? Se você quiser também, pessoal,
traduzir isso daqui, se tiver, se confundir muito o inglês, né? Vocês podem fazer a tradução, viu? Você clica nesse bloquinho aqui, nessa abazinha do globo, e você pode colocar na língua o português brasileiro, né? Eu não sei se o Misael costuma usar em português, né, Misael? Sim, professor, eu uso em português. Perfeito. Por enquanto pode, hein? Mas tem que acostumar com o inglês. Lá na frente, você, né, seguindo esse caminho, a gente sabe que você tem desejo, quanto mais rápido você se acostumar com o inglês, maior facilidade você vai ter, certo? Mas como é um início de um treinamento, você pode usar esse recurso que é muito bom. Viu, gente? Vocês têm alguma colocação aí? Gostaram? Acharam interessante? É muito interessante, né? Sim, e Misael vai me dar uma aula. Ah, vai, viu? Tá me devendo, Misael. Legal, ele ajuda. Acho que quando arranjarem um tempinho, com Você certeza. não tem noção quanto esse menino me ajuda. Meu Deus, eu não sei nem como retribuir a ele, sabe? De tanta ajuda que ele me oferece. Porque, olha, tudo que eu precisar, Misael me ajuda. Meu Deus do céu. Que legal, que bom. Isso aí. É, já que eu falo tanto dessa área, pessoal, e falo também, assim, de mercado de trabalho, isso que você está falando, Ana, é uma qualidade muito que as empresas têm buscado bastante. Eles chamam de soft skills, né? Nesse ramo e no geral, muitas palavras em inglês têm sido aproveitadas, né? E cada vez mais utilizadas. Então, as soft skills são habilidades assim comportamentais, né? Eu diria. Por exemplo, essa questão de trabalhar em conjunto, né? Ajudar outros componentes da sua equipe de trabalho a fazer alguma atividade. Isso é muito importante e interessante. Mesmo sem saber, eu acho que, né, mesmo sem saber desses nomes assim, vocês têm desenvolvido essas habilidades que são muito procuradas nos profissionais de hoje. Além das hard skills, que são habilidades mais técnicas, né? Eu diria. Então, você tem essa divisão. As habilidades técnicas é saber fazer aquela operação. E habilidades emocionais são essas de ajudar, trabalhar em equipe, ter, né, proatividade, que o povo fala muito, né? Pegar Professor, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de equipe. Eu sempre fui tipo, uma pessoa muito aberta ao público. Se me botar para apresentar um trabalho, eu prefiro do que fazer uma prova ali no silêncio. Eu apresento, pode ter milhões de pessoas, eu não tenho vergonha. E eu gosto muito de grupo, fazer trabalho em grupo, essas coisas, porque eu acho que além de você estar aprendendo em conjunto, você está melhorando a relação com os amigos, com os colegas, né? Ótimo, perfeito. Isso é o que me aproxima mais ainda de Misael, que ele é uma pessoa que eu vejo que ele tem isso também, sabe? De querer ajudar. Ele não se nega, assim, uma coisa que ele pode, ele não nega. Isso é maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade com matemática, aí sempre que eu preciso de Misael, me perdoe o incômodo, mas me ajuda aqui, ele vai lá e me ajuda. Isso é extremamente importante e maravilhoso também. Massa, muito legal, gente.
E vocês são do primeiro ano, né? Tanto Misael e Ana. Primeiro ano e a mesma turma. Uhum. Olha. Ai, que massa. Vamos longe. Nós ainda temos mais 2 anos. Ai, meu Deus. Vamos fazer muitas coisas. Vamos lá. Olha, ok. Então, já exploramos aí essa primeira abordagem nos experimentos virtuais. A gente está no remoto e a gente está fazendo, então, o uso desses experimentos virtuais. Não é isso? Com a ajuda desse aplicativo que, né, quanto mais vocês manipularem, vocês vão criando desenvoltura de organizar esses blocos de comandos. Bem, o experimento que a gente trabalhou primeiro, o que a gente encontrou, foi um experimento, deixa eu ver aqui, deixa eu achar onde que eu coloquei. Não é esse, não é esse. Aqui é um outro código, mas é com HTML e JavaScript. Isso daqui já é mais avançado, pessoal. Eu estou dando uma olhadinha e em alguma oportunidade eu talvez aproveitaria, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é um outro código. Vamos logo lá direto para o simulador da gangorra. A gangorra, que a gente viu lá no FACT, vocês lembram esse aqui, olha, balanço e equilíbrio. Vocês devem lembrar que a gente viu essa simulação, esse laboratório virtual aqui, chama-se FACT, né? Ele é muito utilizado nas aulas, enfim, e a gente viu que uma simples gangorra tem muita física envolvida. A simples gangorra, uma simples gangorra que a gente percebeu, dependendo de onde a gente coloca as massas, né? E se eu tiro a base, aí a gangorra pende para um lado ou para o outro, é carregada, né, de física. Nós temos as setinhas indicando a força-peso, certo? E o que eu tenho proposto para hoje é ver que o pessoal faz uma série de projetos e publica. Aí, como o Misael fez, ele também, né, pode publicar aí, ele fica registrado, os projetos ficam registrados nesse ambiente, correto? E a minha proposta foi de a gente tentar fazer, simular também essa gangorra, né? Bem, eu procurei, fiz uma pesquisa e achei alguma coisa. Não está exatamente como eu imagino que deveria ser feito, mas já vai nos dando algumas orientações, algumas ideias. Esse aqui, por exemplo, olha que legal, é um simulador de uma gangorra. Se só é a palavra, né, para gangorra em inglês. Bem, vamos ver como é que funciona esse jogo. Vocês estão ouvindo a musiquinha?
correção. Tá ouvindo, né? Então, a gente tem aqui uma contagem para os blocos vermelho e azul. E a gente pode, ó, quando eu aumento a massa do bloco do lado vermelho, eu tenho que a gangorra tende para esse lado. Para equilibrar, eu tenho que colocar o mesmo valor do lado da gangorra. Se eu aumento para o lado azul, eu tenho que aumentar aqui. Percebeu? Então, esse é um comportamentozinho inicial de uma gangorra e tudo bem. Tem a física aqui, aí a questão é essa. A gente não... Por isso que é uma simulação, né? E o comportamento aparentemente acompanha o que a gente esperaria que acontecesse na realidade. Só que a gente sabe que para isso acontecer, a gente teria que apresentar, de repente, alguns cálculos, né? A gente tem que fazer, se a gente quisesse fazer um experimento virtual, só esse comportamento, só a apresentação desse comportamento de pender para um lado e pender para o outro, não caracteriza a realidade completa. Vocês entendem o que eu quero dizer? O simulador até representa o que acontece se a gente aumenta o peso para um lado e para o outro, e a gangorra pende, né? Também para um lado ou para o outro, pende correspondentemente. Mas vamos tentar analisar o código que ele fez para conseguir esse comportamento. Então, olha só, aqui no nosso painel nós temos os atores, né? Então, esse ator aqui é a tela de entrada. Então, ele fez uma série de operações aqui para mudar a tela de entrada. Nós temos aqui a gangorra em si, certo? E aí é o que é interessante. Olha só o que acontece. Ele fala que quando a bandeirinha é clicada, o jogo começa. Aí ele vai setar a caixa 1, a variável caixa 1, na posição 0 e setar como 0, não posição 0, mas como 0, e a caixa 2 também. E olha só o que ele coloca, que interessante, olha, aponta na direção 90. A direção 90 graus, né? E depois ele faz para sempre se caixa 1 mais caixa 2 igual a 0, ou seja, se o que tiver de um lado for igual ao que tiver do outro, então aponte na direção, aí ele coloca direção mais 90 dividido por 2. O que vai fazer com isso aqui? Aponta na direção mais 90 dividido por 2. Ele vai fazer a inclinação, entendeu? Ele termina fazendo uma inclinação. Se não, aponte na direção, aí ele coloca uma fórmula aqui mais complicada, olha. A direção mais 75 mais o valor que está para o bloco 2, dividido pelo valor que está no bloco 1 mais o bloco 2, multiplica por 30 e divide tudo isso por 2. Então foi a maneira que ele criou, pessoal, para construir esse comportamento. Se a gente aumenta o número de caixas de um lado ou do outro,
a gangorra ela vai girar, né, para uma determinada direção. Compreenderam? É um pouquinho mais complexa essa sacada que ele fez aqui, né, para poder fazer com que para poder fazer com que a gangorra gire para um lado ou para o outro, ele criou essa técnica aqui, né? A gente precisa, se for querer entender um pouquinho mais, ter um entendimento um pouco mais aprofundado, a gente precisa refletir sobre essas condições, né? Direção mais 90 dividido por 2. A gente tem que ver, por exemplo, quais são as variáveis que ele criou. Né? As variáveis que ele criou, olha, foi caixa 1, caixa 2 e o timer. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ele criou essas variáveis e são essas variáveis que ele controla. Vamos ver aqui, está em azul, vamos ver, só por curiosidade, se a gente encontra essa... olha aqui, você tem a posição em X, a posição em Y, e você tem também a variável direção, tá vendo? É a variável que ele usa aqui. Então, ele pega a direção, soma com 90 graus e divide por 2. 90 dividido por 2 é 45. Então, ele pega a variável direção e soma com 45 graus. Por isso que, ó, vamos ver novamente. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Você aumentou uma caixinha, somou mais 90 para um lado. Se você colocou a caixinha para cá, ó, 45 dividido por 2, 90 dividido por 2 dá 45. Entendeu? Aí cria esse aspecto aqui. Vocês compreenderam basicamente qual é como é que fala? Qual o raciocínio que esse código está seguindo? Para você simular a gangorra, dependendo do lado que pese mais, vamos dizer assim, né? Entre aspas, a gangorra assume uma determinada direção. É um prenúncio de uma física que representa, né, esse fenômeno, tá certo? Quando a gente usa um simulador, quando a gente usa esse simulador aqui, alguma coisa por trás do código desse aplicativo faz algo semelhante. A gangorra pende para o lado, que tem o maior peso. Né? Se eu não consigo colocar na mesma posição, tá vendo? Se eu conseguisse colocar 2, se eu conseguisse colocar ele aqui, nessa mesma posição, esse outro extintor nessa mesma posição, eu conseguiria o equilíbrio completo. Correto? Eu conseguiria o equilíbrio completo. Eu não consigo, só consigo colocar o objeto nessas marcas, né? E aí, dependendo da posição, vocês já viram, dependendo da posição em relação a este ponto fixo,
o ponto de rotação, essa haste vai girar para um lado ou para o outro. Então, essa é a física do equilíbrio. Quais são as condições para o equilíbrio? Eu vou mostrar aqui para vocês. Neste site aqui, vou colocar aqui para vocês vou colocar para vocês o link. E agora sim, a gente vai analisar a física desse problema. Se a gente for fazer uma simulação como essa que o Misael fez, para a gangorra, a gente tem que conseguir traduzir em forma de código o comportamento físico. E o comportamento físico, para uma condição de equilíbrio, é essa aqui. Cadê? Opa, fiz besteira. Olha, a primeira condição de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio é que a primeira condição necessária para atingir o equilíbrio é que a força líquida externa, ou seja, a força total externa no sistema tem que ser zero. Você pode expressar essa condição como isso daqui, tá vendo? Força total, a somatória das forças é igual a zero. Vocês estão estudando isso em física? Vocês já ouviram falar das leis de Newton? Hein, pessoal? Sim, já, professor. Então, deixa eu apagar aqui e vou... Vocês ouviram falar das leis de Newton. Então, uma condição de equilíbrio é que a somatória das forças externas que atuam sobre um objeto tem que ser igual a zero. Vocês sabem que força é uma grandeza vetorial, né? E aí tem todo o aspecto aqui matemático que acompanha essa condição matemática. Vocês entendem isso, né, pessoal? Então, um objeto está paradinho lá no solo, você coloca um objeto quietinho, ele tem uma massa m, e no centro desse objeto a gente considera que a força peso deste objeto esteja atuando. A força peso desse objeto é dado pelo produto da sua massa vezes a ação da gravidade que a gente viu como simular. Tá certo? Ao mesmo tempo que ele está apoiado numa superfície, aparece, né, está atuando também uma outra força devido ao contato entre essas superfícies, que a gente chama de força normal, devido ao contato da superfície da caixa com a superfície do chão, do assoalho, que está em contato com essa caixa. Tá certo? Então, aí a gente fala que uma condição de equilíbrio, olha, é essa daqui, que é a somatória das forças externas, né, que atuam no objeto, é igual a zero. E nesse caso aqui, é verdade, porque a força peso está atuando para baixo e a força
normal está atuando aqui para cima, né? Os vetores estão indicando a direção das forças. Quando a gente faz a somatória das forças, a gente consegue identificar isso daqui, ó, que P vetor mais N vetor é igual a 0. Agora, se a gente quiser tirar os vetores, a gente pode usar o módulo desse vetor aqui, e a gente está, aliás, esse daqui está apontando para baixo, eu vou dizer que ele é negativo, e esse vetor aqui que está apontando para cima, eu vou dizer que ele é positivo. E aí isso daqui é igual a 0. E daqui eu concluo que, neste caso, a força normal, o módulo da força normal, é igual ao módulo da força peso. Tá vendo? Isso é uma revisão de física. Mas essa é a primeira condição de equilíbrio. Por que é a primeira? Porque tem uma segunda, né? Tem uma segunda condição de equilíbrio. Essa é a primeira, tá certo? E aí ele faz o diagrama de forças, vocês podem olhar aí, olha, força normal. Agora, dependendo do corpo, vamos aqui para a próxima página. Cadê? Segunda condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio, a gente verifica mais propriamente em corpos que a gente vai denominar extensos. Esse corpo aqui, uma caixinha, um bloquinho, a gente consegue considerar aqui a força-peso dele atuando aqui no centro, né? Agora, tem objetos, até mesmo uma caixa, mas a gente consegue ver melhor o comportamento um pouco diferente aqui de objetos que a gente vai chamar de extensos, tá certo? Nos objetos extensos, dependendo da onde a gente atua a força, esse objeto pode assumir direções de movimento diferentes. Então, a gente vai considerar que o centro de massa deste objeto, essa barra aqui que eu desenhei, também seja aqui no centro. E nessa posição aqui, eu vou colocar um ponto de apoio, que é a nossa gangorra, tá certo? Então eu estou explicando para vocês a física da gangorra. E a gente viu que, dependendo das distâncias e dos valores dessas forças, você obtém um equilíbrio. Então, essa força aqui, F grande, pode se equilibrar com essa força aqui, F menor, dependendo das distâncias que elas atuam. Dependendo das distâncias de atuação dessas forças. Tá vendo? Além disso, vai surgir um outro... eu não consigo desenhar uma direita assim. Além dessa condição de equilíbrio,
Deixa eu ver se eu consigo agora. Isso. Né? Então, dependendo dessa distância aqui... Opa, vamos ver. Para ela poder se equilibrar, essa distância aqui terá que ser maior do que essa distância aqui, não é? Que aí a gente vai conseguir o equilíbrio entre esse momento aqui e esse outro. Bem, vamos ver lá como é que a gente vai expressar matematicamente este segundo equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio, eu vou colocar aqui para vocês, e vai depender de um outro conceito físico, o conceito de torque, tá certo? Vamos ver aqui. A aula já está acabando, tá rápido. Tá bem para a gente falar. Bem, a definição de torque, pessoal, é justamente essa, olha, dependendo da distância que você aplica a força em relação a um ponto de rotação, você tem, né, esse corpo extenso girando para um lado ou para o outro, ou melhor, num sentido horário ou num sentido anti-horário, certo? Aqui está pecado, mas isso aqui não é essa palavra não, é por causa da tradução e o Google ainda não está tão esperto. Ó, é porque traduziu a palavra seno como pecado, né? Que é o sin, Sin City. Vocês já viram esse filme? Bem, mas isso aqui é seno, certo? Então, essa grandeza que a gente denomina quando um corpo extenso tem uma força aplicada em função de um ponto de rotação, você tem que a grandeza torque, de torcer, né? Torque vai atuar, sendo que R é essa distância, F é a força e seno do ângulo que essa força é aplicada. Tá certo, gente? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que numa gangorra, além do equilíbrio entre as forças em relação às distâncias, nós também teremos que calcular o equilíbrio dos torques, tá certo? Então a gente vai ver que existe, além dessa somatória das forças igual a zero, a gente vai ter que ter também a somatória dos torques, tá certo? Olha aqui, ó. A somatória dos torques também terá que ser igual a zero. Então, para corpos extensos como uma gangorra, a condição de equilíbrio, na verdade, são duas condições. E para a gente poder simular isso no aplicativo aqui, a gente vai ter um trabalhinho, tá certo? Bem, gente, a aula é bem curtinha, mas deu para a gente ver bastante coisa. Na próxima aula, a gente vai pensar mais um pouquinho, vai tentar avançar mais um pouquinho para ver se a gente consegue implementar essas duas condições de equilíbrio lá no aplicativo, certo? O nosso pensamento durante essa semana é tentar aplicar as duas condições de equilíbrio numa gangorra. É um desafio gigante. O primeiro a gente conseguiu simular a gravidade. Beleza. Agora vamos ver e pesquisem, ver se vocês conseguem encontrar alguma coisa sobre isso. Como
como simular, construir um código com as condições de equilíbrio no Scratch. Eu procurei e ainda não encontrei. É capaz de ser um trabalho inédito que a gente esteja fazendo, viu? Olha, eu vou deixar, por último, uma listinha aqui para vocês trabalharem com o simulador, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que é essa condição de equilíbrio. Tá bom? Vocês deem uma olhadinha, eu vou deixar lá no grupo, tá bom? E tentem fazer, se tiverem alguma dificuldade, vocês entrem em contato comigo. Tá legal, pessoal? A aula de hoje foi puxada? Hein? Não. Não? Tá bom, olha, tem esses links aí, eu vou repetir esses links. Vocês coloquem o Google Tradutor para poder ler com maior facilidade, tá bom? E eu vou tentar encontrar algum texto em português para vocês também estudarem sobre o torque, tá? Então são as condições de equilíbrio na gangorra. É isso que a gente está estudando, tá bom? Para ficar bem claro. É uma coisa tão simples, né? Uma gangorra tem física pra caramba envolvida. E o nosso desafio é ainda maior porque a gente está buscando simular um comportamento real num ambiente computacional. A gente está fazendo um trabalho, olha, de ponta. Viu? É muito legal isso daí. Vocês estão fazendo um trabalho inédito. Com certeza é inédito. Eu estou buscando e procurando, fazendo pesquisas durante a semana inteira e não tem trabalho, tem trabalhos semelhantes, como eu mostrei para vocês, mas igual o que a gente quer fazer de colocar uma realidade física, equações num código, tá difícil de achar. Então é porque ninguém ainda fez. Tem de outras maneiras, não utilizando o Scratch, mas a gente vai tentar fazer, ok? Ó, tchau, abraço, parabéns, Misael e todo mundo que assiste também, está frequentando, e vamos experimentar o aplicativo. Quanto mais vocês tiverem contato com ele, mais vocês vão ter desenvoltura para trabalhar. Tá legal, gente? Abraço. Tchau, professor. Valeu, tchau. Pena que a aula é bem curtinha. Eu fico querendo. Eu fico querendo mostrar. Eu fico querendo mostrar uma porção de coisa e falta tempo. Ai, meu Deus, eu digo, gente, já acabou, meu Deus. Passa assim, né? Quando a aula é boa, no instante o tempo passa, meu Deus, que a gente nem vê. Que bom, eu também tô sentindo isso. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Valeu.